Cleópatra VII não era apenas a rainha do Egito, ela era sua última governante verdadeira, lutando para manter seu reino longe das garras de Roma. Ela jogava política como uma mestra, forjando alianças com Júlio César e Marco Antônio, não apenas por romance, mas para proteger a independência do Egito. Ela não era uma figura de proa, ela reformou a economia, estabilizou a moeda e governou como uma líder prática que falava diretamente com seu povo em suas próprias línguas. Roma a via como uma ameaça, não uma amante. Otávio usou propaganda para pintá-la como uma sedutora intrigante, corrompendo Marco Antônio, quando na realidade ela estava lutando para manter o Egito livre. Quando as forças de Roma se aproximaram, ela fez seu último movimento desafiador, escolhendo a morte em vez da humilhação. Se foi veneno ou uma cobra venenosa, ninguém sabe ao certo. Mas o legado de Cleópatra sobreviveu às tentativas de Roma de apagá-la, tornando-a uma das governantes mais lendárias da história. O poder no Antigo Egito era um negócio de família, e o primeiro casamento de Cleópatra não foi uma história de amor. Foi um movimento calculado para garantir o trono. Com apenas 18 anos, ela foi forçada a se casar com seu irmão de 10 anos, Ptolomeu XIII, pois a tradição ditava que as rainhas governantes deveriam ter um co-governante homem. Mas Cleópatra não tinha a intenção de compartilhar o poder. Ela era mais velha, mais inteligente e determinada a governar em seus próprios termos. As tensões explodiram em uma guerra civil completa, quando os conselheiros de Ptolomeu se voltaram contra ela, forçando-a ao exílio. A maioria dos governantes teria aceitado a derrota. Cleópatra não. Ela sabia que precisava de um aliado poderoso. Então, ela encenou uma das entradas políticas mais ousadas da história, tendo se contrabandeado para o palácio de Júlio César, enrolada em um tapete. Quando o tecido se desenrolou, lá estava ela, vestida para impressionar, confiante e pronta para negociar. O movimento foi tão inesperado que César ficou instantaneamente intrigado. E assim, Cleópatra garantiu o homem mais poderoso do mundo como seu apoiador. Mas enquanto a estratégia a ajudou a ganhar alianças, sua vida diária era igualmente uma exibição de poder cuidadosamente elaborada. Cleópatra entendia o poder da aparência. Todas as manhãs, antes de encontrar diplomatas ou se dirigir ao seu povo, ela passava por um ritual digno de uma deusa. Não se tratava apenas de ter uma boa aparência, mas de projetar a divindade. Seus assistentes a banhavam em água perfumada e a cobriam com óleos feitos de flores raras, garantindo que sua pele ficasse macia e perfumada. Suas vestes eram feitas das melhores sedas importadas, geralmente tecidas com fios dourados, fazendo-a brilhar à luz do sol. As joias não eram apenas decoração, eram armaduras. Ela usava pesadas coleiras de ouro, cocares com joias e anéis gravados com símbolos de proteção. Seus olhos delineados com col não eram apenas uma declaração de beleza. A maquiagem continha propriedades antibacterianas que mantinham sua visão afiada no clima severo do deserto. Quando Cleópatra entrava em uma sala, ela não parecia apenas uma rainha. Ela parecia um ser divino. Ela queria que seus inimigos a vissem como intocável, quase sobrenatural. Mas nenhum governante sobrevive apenas de imagem. Cleópatra precisava de mais do que ouro para manter seu poder. Ela precisava de informações e se certificava de sempre tê-las primeiro. O conhecimento era a arma mais mortal de Cleópatra, e ela não dependia de homens para reuni-lo. Ela construiu uma rede de espiões, diferente de tudo que o Egito já tinha visto. Uma que operava em sussurros, escondida à vista de todos. Muitas de suas espiãs eram mulheres, muitas vezes disfarçadas de servas, comerciantes ou artistas. Elas se moviam pelos palácios de governantes rivais, ouvindo planos secretos, entregando mensagens e até contrabandeando venenos quando necessário. Cleópatra não confiava em ninguém completamente, nem mesmo em seus conselheiros mais próximos. Seus assistentes não estavam lá apenas para vesti-la. Eles ouviam, relatavam e a mantinham à frente de todas as possíveis traições. Alguns rumores afirmam que até mesmo seus amantes eram observados por seus espiões, garantindo que ninguém nunca a controlasse. Ela jogava um jogo perigoso, onde um único passo em falso poderia custar-lhe o trono. Mas Cleópatra estava sempre um passo à frente, uma rainha que governava não apenas com beleza ou riqueza, mas com inteligência. E foi essa inteligência que a tornou mais do que apenas uma governante. Ela a tornou algo mais próximo do divino. Cleópatra não era apenas uma rainha. Ela era uma divindade viva aos olhos de seu povo. Ao contrário de muitos governantes que reivindicavam status divino para ganho político, Cleópatra abraçou totalmente o papel. Ela se identificou com a deusa Ísis, a figura materna da mitologia egípcia, que acreditava se proteger a terra e seu povo. Suas aparições públicas eram cuidadosamente encenadas para reforçar essa imagem. Ela se vestia com as vestes esvoaçantes de Ísis, usava joias sagradas e até participava de cerimônias religiosas, que tradicionalmente apenas os sumos sacerdotes podiam realizar. Seus súditos não a viam apenas como uma governante, eles a adoravam como um elo direto entre os deuses e o mundo mortal. Mas o status divino de Cleópatra não era apenas para exibição. Ela o usou ativamente para manter poder e influência. Enquanto Roma governava por meio do poderio militar, o Egito ainda operava com fé e tradição.
Cleópatra jogou com essa força, certificando-se de que seu povo acreditasse que segui-la não era apenas uma decisão política, era um dever espiritual. Sua imagem aparecia em templos, seu nome era falado em orações e oferendas eram feitas em sua homenagem. Mesmo quando Roma tentou destruí-la, eles não conseguiram apagar a ideia que ela havia cultivado. Até hoje, sua lenda vive provando que às vezes um governante pode se tornar mais do que humano. Riqueza não significava nada para Cleópatra, se não pudesse ser usada para fazer uma declaração. E ela fez uma das mais ousadas demonstrações de extravagância da história, com uma única pérola. A história conta que durante um banquete luxuoso com Marco Antônio, Cleópatra se gabou de que poderia dar o jantar mais caro de todos os tempos. Antônio riu pensando que era impossível. Sem hesitar, Cleópatra removeu um de seus enormes brincos de pérola, colocou-o em uma taça de vinagre e observou enquanto ele se dissolvia. Então ela levou a taça aos lábios e bebeu. Seu ato não era apenas sobre luxo, era sobre poder. Pérolas eram símbolos de imensa riqueza, mais valorizadas do que ouro. Ao destruir uma casualmente, Cleópatra mostrou a Antônio que suas riquezas estavam além da compreensão. Mas isso era mesmo possível? Cientistas hoje debatem se uma pérola poderia se dissolver rapidamente em vinagre. Alguns dizem que levaria dias, enquanto outros acreditam que os antigos egípcios sabiam maneiras de acelerar a reação. Verdadeira ou exagerada, a mensagem era clara. Cleópatra não possuía apenas riqueza, ela a controlava. E isso foi apenas um vislumbre do tipo de festa que a tornou a governante mais comentada de seu tempo. Os banquetes de Cleópatra não eram apenas sobre comer. Eram performances destinadas a mostrar sua riqueza, poder e acesso a coisas que ninguém mais tinha. Seus banquetes eram cheios de comidas tão raras e caras que até mesmo a elite de Roma ficava atordoada. Frutas exóticas importadas de terras distantes, carnes marinadas em especiarias raras, pássaros glaciados com mel e até pavões assados eram servidos em bandejas de ouro e prata. Alguns relatos afirmam que línguas de flamingo eram uma iguaria em sua mesa, enquanto outras fontes sugerem que peixes e frutos do mar raros eram trazidos diariamente do Mediterrâneo. Mas as refeições de Cleópatra não eram apenas sobre indulgência. Acreditava-se que muitos dos ingredientes que ela consumia tinham propriedades místicas. Ela era fascinada pela medicina egípcia antiga e frequentemente comia alimentos que eram pensados para realçar a beleza, aumentar a inteligência ou até mesmo prolongar a vida. Ela bebia vinhos misturados com ervas, comia figos que, segundo rumores, tinham poderes de cura e consumia pães especialmente preparados com infusão de flores de lótus, uma planta ligada à energia divina. Seus banquetes não eram apenas para satisfazer a fome, eles eram outra maneira de reforçar seu status como alguém além dos meros mortais. Cleópatra não era apenas uma rainha, ela era uma estudiosa. Ao contrário da maioria dos governantes de seu tempo, ela era altamente educada e tinha acesso ao conhecimento mais exclusivo do mundo antigo. Depois que parte da grande biblioteca de Alexandria foi destruída, Cleópatra assumiu a missão de reconstruir uma segunda coleção de pergaminhos e textos raros. Alguns deles eram tão valiosos e secretos que apenas um punhado de pessoas tinha permissão para lê-los. Esses pergaminhos continham conhecimento avançado de medicina, astrologia, matemática e alquimia, assuntos que eram considerados quase mágicos na época. Acredita-se até que Cleópatra colecionou escritos sobre venenos e seus antídotos, permitindo-lhe entender como curar e prejudicar. Alguns historiadores acham que ela teve acesso a textos perdidos de outras civilizações, incluindo Grécia, Pérsia e até mesmo Índia, dando a ela um nível de conhecimento muito além de outros governantes de sua época. Quer ela tenha estudado esses pergaminhos por curiosidade pessoal ou para ganhar vantagem sobre seus inimigos, uma coisa é clara: Cleópatra não estava governando apenas com poder, ela governava com intelecto. Ela entendia que o conhecimento era a maior arma de todas, e ela se certificou de ter mais dele do que qualquer outra pessoa. Cleópatra não usava apenas perfume. Ela o transformou em um símbolo de poder, sedução e status. O perfume era tudo no Antigo Egito, e os perfumes mais raros eram tão valiosos que eram considerados uma forma de moeda. Cleópatra era conhecida por usar fragrâncias feitas de mirra, olíbano, canela e lótus azul, misturadas com óleo tão rico que duravam dias. O perfume que ela usava não era apenas um luxo, era uma extensão de sua identidade. Alguns dizem que ela tinha um perfume único, tão inebriante que as pessoas reconheciam sua presença antes mesmo que ela entrasse em uma sala. Ela também usava perfume como uma arma de influência. Quando ela navegou para encontrar Marco Antônio, as velas de seu navio estavam encharcadas de perfume, enchendo o ar com uma fragrância exótica que alcançou a frota de Antônio antes mesmo que ela estivesse à vista. O efeito foi imediato. Ele já estava sob o feitiço dela antes de colocar os olhos nela. Seus aposentos pessoais eram infundidos com fragrâncias raras, criando uma atmosfera que parecia sobrenatural. Para os egípcios, o perfume não era apenas sobre prazer, era espiritual. O perfume era usado em templos e rituais sagrados, reforçando ainda mais a imagem de Cleópatra como uma deusa viva.
As fórmulas que ela favorecia eram consideradas tão valiosas que milhares de anos depois, os arqueólogos ainda tentam recriá-las. Mas o domínio do luxo de Cleópatra não parou com a fragrância. Ela também tinha acesso a riquezas muito além do ouro. Cleópatra não era apenas uma rainha, ela era uma guerreira. Ao contrário de outros governantes que ficaram para trás enquanto seus exércitos lutavam, Cleópatra liderou pessoalmente sua marinha para a batalha. Sua luta mais famosa foi a Batalha de Ácio, o lendário confronto entre suas forças e as de Otávio de Roma. Ela e Marco Antônio comandaram uma frota de mais de 500 navios de guerra, cada um construído para velocidade e poder. Dizia-se que o carro-chefe de Cleópatra era ricamente decorado, mas projetado para a batalha, transportando soldados e suprimentos enquanto enfrentavam as forças de Roma. A batalha foi brutal. Cleópatra e Antônio enfrentaram a frota de Otávio, liderada pelo brilhante estrategista Agripa. Por um momento, a vitória pareceu possível. Cleópatra trouxe navios de guerra maiores, mais fortes e mais fortemente armados do que os de Roma. Mas a batalha tomou um rumo devastador. As forças de Otávio o superaram, cortando as linhas de suprimento e forçando a frota de Cleópatra a uma retirada desesperada. Percebendo que a derrota estava próxima, ela fez uma fuga ousada, rompendo as linhas inimigas e fugindo para o Egito. Antônio a seguiu, mas sua derrota em Ácio marcou o começo do fim. Roma estava se aproximando e Cleópatra estava ficando sem tempo. A riqueza de Cleópatra não foi apenas herdada, ela foi ativamente controlada, e ela tinha acesso direto a uma das maiores fontes de poder do mundo antigo: ouro. Ao contrário de muitos governantes que dependiam de impostos sobre seu povo ou comércio com terras estrangeiras, Cleópatra tinha suas próprias minas de ouro pessoais nas profundezas do deserto oriental do Egito. Essas minas foram exploradas por séculos, mas sob o reinado de Cleópatra, elas foram cuidadosamente administradas para garantir um fluxo constante de riqueza. O ouro extraído dessas minas era usado para tudo, desde cunhar suas próprias moedas até financiar sua enorme marinha e manter a independência do Egito de Roma. O ouro era mais do que apenas moeda para Cleópatra. Era um símbolo de autoridade divina. Ela o usava, presenteava e usava para garantir lealdade. Sacerdotes egípcios criavam estátuas de deuses com seu ouro, ligando ainda mais seu governo ao divino. Quando Roma estava sangrando recursos de guerras sem fim, Cleópatra ainda tinha um suprimento constante de riquezas, dando a ela uma vantagem econômica, até mesmo sobre os generais romanos mais poderosos. Sua habilidade de controlar o ouro do Egito a tornava uma séria ameaça a Roma, e é exatamente por isso que eles temiam sua influência. Cleópatra não era apenas mais uma rainha aos olhos de Roma. Ela era uma força perigosa, capaz de controlar alguns dos homens mais poderosos do império. Ela não precisava de exércitos para abalar os alicerces da política romana. Ela usou inteligência, diplomacia e sedução para transformar os líderes mais fortes de Roma em seus aliados. Júlio César, um dos maiores conquistadores de Roma, lutou batalhas no Egito apenas para mantê-la no trono. Após seu assassinato, Marco Antônio, outra potência romana, desistiu de tudo por ela, incluindo sua posição política em Roma. Isso não era apenas romance, era estratégia. O Senado romano via Cleópatra como uma ameaça a todo o seu sistema de poder. Eles temiam que ela quisesse transformar Roma em seu próprio reino, governando ao lado de Antônio. Otávio, herdeiro de César e futuro imperador, lançou uma das campanhas de propaganda mais cruéis da história, pintando Cleópatra como uma tentadora manipuladora que corrompia os homens de Roma. Ele a chamou de sedutora estrangeira, uma mulher inadequada para exercer poder. Mas o que realmente assustou Roma foi que Cleópatra não precisava deles. Ela tinha sua própria riqueza, seu próprio exército e uma mente afiada o suficiente para desafiar o maior império da Terra. E quando a política não era o suficiente, ela tinha outra ferramenta à sua disposição: veneno. A corte de Cleópatra não era apenas cheia de conselheiros e servos. Ela incluía alguns dos especialistas em venenos mais habilidosos do mundo antigo. A elite egípcia estudou venenos por séculos, e Cleópatra aproveitou ao máximo esse conhecimento. Ela manteve uma equipe de especialistas que testavam diferentes toxinas, encontrando as maneiras mais eficazes e indolores de matar. Alguns historiadores acreditam que ela até fez experimentos em prisioneiros, observando os efeitos de diferentes venenos em primeira mão. O domínio de Cleópatra sobre toxinas não era apenas sobre assassinato, era sobre poder. Ela precisava se proteger de traição, e o veneno era frequentemente a arma escolhida nas cortes reais. Alguns dizem que seus anéis continham compartimentos ocultos cheios de substâncias mortais, permitindo que ela matasse qualquer um que a ameaçasse em um instante. Outros acreditam que ela cuidadosamente microdosou venenos ao longo do tempo, tornando-se imune às substâncias que seus inimigos poderiam usar contra ela. Seja mito ou realidade, uma coisa é certa: Cleópatra entendeu que o poder não era apenas sobre estratégia e riqueza, era também sobre sobrevivência. E ela não se preparou apenas para ataques na Terra. Ela olhou para as estrelas em busca de orientação.
Cleópatra não era apenas uma rainha, ela era uma mulher que estudava os movimentos dos céus e os usava para moldar seu governo. Ela se cercou de astrólogos que previam eventos importantes, a aconselhavam sobre decisões políticas e ajudavam a criar sua imagem pública. Ela alegou uma conexão cósmica com a deusa Ísis, reforçando seu status divino ao alinhar seu governo com eventos celestiais. Em um mundo onde os governantes eram vistos como figuras divinas, ela garantiu que as pessoas acreditassem que as próprias estrelas a haviam escolhido para liderar. Ela não estava apenas usando a astrologia para se exibir, ela cronometrava os principais movimentos políticos com base em alinhamentos celestiais, garantindo que suas ações tivessem peso místico. Alguns dizem que ela consultava horóscopos antes de formar alianças, tomar decisões militares, ou mesmo escolher quando encontrar homens poderosos como César e Antônio. Em uma época em que os romanos eram céticos em relação à astrologia, Cleópatra fez dela uma arma política, algo que ela poderia usar para controlar não apenas seu povo, mas também as mentes de governantes estrangeiros. Se ela realmente acreditava nas estrelas, ou simplesmente entendia seu poder sobre as pessoas, uma coisa é clara: ela sabia como fazer o próprio universo trabalhar a seu favor. Os assistentes pessoais de Cleópatra não eram apenas servos. Eles eram guarda-costas disfarçados. No mundo perigoso da política real, a traição poderia vir de qualquer lugar, e Cleópatra não deixaria sua vida nas mãos de guardas comuns do palácio. Ela se cercou de servas de elite que eram treinadas em combate, habilidosas em luta com facas, ataques de pontos de pressão e até mesmo técnicas de autodefesa. Ao contrário dos guerreiros tradicionais do Egito, essas mulheres se misturavam à sua corte, aparecendo como assistentes inofensivas, enquanto carregavam armas escondidas. Essas servas serviam a um propósito duplo: protegiam Cleópatra de tentativas de assassinato e agiam como espiãs, reunindo informações dentro dos muros de seu palácio. Alguns historiadores acreditam que elas foram treinadas para se moverem sem serem detectadas, deslizando por corredores e espionando inimigos. A presença delas tornou quase impossível pegar Cleópatra desprevenida. Isso não era apenas paranoia. Ela viveu em uma era em que governantes eram envenenados, apunhalados pelas costas ou derrubados a qualquer momento. Ter uma força oculta de mulheres altamente treinadas ao seu lado não era apenas inteligente, era necessário. Mas mesmo com um exército de protetores, Cleópatra não conseguia controlar tudo. Um dos maiores mistérios da história ainda permanece, onde ela teve seu descanso final. Por séculos, exploradores, arqueólogos e caçadores de tesouros procuraram o local de descanso final de Cleópatra, mas ninguém nunca o encontrou. Ao contrário de outros governantes egípcios que foram sepultados em grandes pirâmides ou complexos de templos, o local de sepultamento de Cleópatra continua sendo um dos maiores mistérios da história. Alguns relatos sugerem que ela foi enterrada ao lado de Marco Antônio, em uma tumba magnífica cheia de ouro, joias e tesouros além da imaginação. Outros acreditam que sua tumba foi escondida para proteger seu legado da destruição romana. Uma das teorias mais fortes aponta para Taposiris Magna, um templo perto de Alexandria, onde escavações recentes descobriram túneis e artefatos da época de Cleópatra. Alguns acreditam que seu túmulo foi construído perto do Palácio Perdido de Alexandria, que afundou no mar Mediterrâneo após uma série de terremotos. Se seu túmulo for encontrado, pode ser uma das descobertas mais importantes da história, revelando tesouros, inscrições e possivelmente até os próprios restos mumificados de Cleópatra. Mas mesmo que seu túmulo físico esteja perdido, sua influência nunca desapareceu. Ao contrário da maioria dos governantes, Cleópatra não controlava apenas exércitos. Ela controlava as próprias palavras que moldaram o mundo. Poucos governantes na história poderiam igualar a inteligência de Cleópatra. Ela não era apenas bem educada. Ela era um gênio linguístico. Ela falava pelo menos 9 línguas, tornando-a uma das governantes mais multilingües do mundo antigo. Ao contrário de outros faraós que dependiam de tradutores, Cleópatra podia falar diretamente com diplomatas, comerciantes e generais estrangeiros. Ela era fluente em grego, egípcio, latim, hebraico, árabe e várias outras línguas regionais, dando-lhe uma vantagem estratégica nas negociações. Essa habilidade a diferenciava. Ela não era apenas uma rainha sentada em um trono. Ela estava ativamente envolvida na formação de assuntos internacionais. Ela podia encantar um senador romano em um momento e dar ordens a um padre egípcio no outro, tudo sem precisar de um intérprete. Seu domínio de línguas também fortaleceu sua imagem como uma governante escolhida pelos deuses, capaz de se comunicar com todas as pessoas, não importando sua origem. Para os egípcios, ela era mais do que uma rainha. Ela era uma deusa que entendia suas orações em sua própria língua. Mas Cleópatra não governava apenas por meio da diplomacia. Ela também sabia como controlar o comércio de luxo e a indulgência mais procurada da época, o perfume. O fascínio de Cleópatra por fragrâncias não era apenas pessoal, era uma indústria.
Ela não dependia de aromas importados. Ela construiu sua própria fábrica de perfumes, onde óleos raros e extratos florais eram misturados em alguns dos perfumes mais procurados da história. Ela entendeu que o perfume era mais do que apenas um luxo, era poder. O aroma certo poderia evocar atração, medo ou até mesmo devoção religiosa. Suas fábricas produziam misturas personalizadas, usadas não apenas em beleza, mas também em rituais sagrados de templos. Arqueólogos descobriram restos do que se acredita ser o laboratório pessoal de perfumes de Cleópatra perto de Alexandria, cheio de vasos de argila que antes continham aromas antigos raros. Seus perfumes exclusivos eram tão famosos que eram comercializados no Mediterrâneo, alcançando preços mais altos do que ouro. Alguns dizem que ela até experimentou ingredientes afrodisíacos, criando aromas projetados para aumentar a atração e influenciar aqueles ao seu redor. Cleópatra entendeu que governar não era apenas sobre força militar, era sobre controlar a percepção. Cleópatra não era apenas uma governante, ela estava profundamente envolvida nas práticas espirituais e místicas do Antigo Egito. Alguns historiadores acreditam que ela pode ter experimentado substâncias psicodélicas, usando-as em rituais religiosos para maior conscientização, ou mesmo como uma ferramenta política. Uma das plantas mais famosas associadas à realeza egípcia era o lótus azul, uma flor conhecida por seus leves efeitos psicoativos. Quando mergulhada em vinho, criava um estado de sonho que aumentava o relaxamento, o foco e possivelmente até mesmo as visões. Esta planta sagrada era frequentemente retratada na arte egípcia, colocada em templos e ligada à conexão divina. Quer ela as usasse para percepção pessoal, vantagem diplomática ou simplesmente como parte de rituais elaborados, uma coisa é certa, ela entendia o poder da percepção, tanto a sua quanto a que ela criava para os outros. Cleópatra era muito poderosa, muito lendária e uma ameaça muito grande para Roma, deixar sua memória sobreviver sem ser desafiada. Após sua morte, Otávio lançou um esforço sistemático para apagar seu nome e legado. Estátuas dela foram destruídas, sua imagem foi cinzelada das paredes do templo e suas moedas foram derretidas. Historiadores romanos a pintaram como uma tentadora manipuladora, em vez de uma estrategista brilhante. Otávio queria que o mundo se lembrasse dela, não como a última grande governante do Egito, mas como um conto de advertência, uma mulher que ousou desafiar Roma e perdeu. No entanto, apesar de seus melhores esforços, o nome de Cleópatra se recusou a desaparecer. Sua lenda só cresceu ao longo do tempo, tornando-se mais do que apenas história. Tornou-se mito. Ainda hoje, ela é uma das mulheres mais famosas que já viveram, um símbolo de inteligência, ambição e poder. Os romanos tentaram apagá-la, mas em vez disso, a tornaram imortal. É isso. Escreva nos comentários qual fato sobre Cleópatra mais te surpreendeu. Para mais informações úteis, assista outros vídeos.